Fala galera, beleza? Eu me chamo Arthur e no vídeo de hoje eu vou mostrar duas formas de consumir APIs externas utilizando o Node.js. Mas antes de partir para o código, se vocês não são inscritos, já se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, compartilhe com seus amigos, suas amigas, ative o sininho para ajudar na divulgação. Bora pro vídeo. Já aqui na tela do computador, pessoal, antes de explicar ali como que faz no código em si, eu queria exemplificar aqui, porque tem muita gente que acaba que é muito iniciante, não tem a noção do que e quando a gente consome APIs externas, acha que é sempre ali front consumindo back e assim por diante. Então eu queria passar essa explicação aí só para vocês poderem acompanhar com mais clareza aí a explicação do código em si, né? Entender a lógica do processo. O que que acontece? Vamos supor que a gente tem uma API simples. Na verdade, a gente tem um sistema simples que tem cadastro de usuário, né? Basicamente, todo sistema tem cadastro de usuário. E aqui a gente tem o nosso front-end. Vou colocar assim. E o que que o nosso front-end faz? Ele vai receber aqui todos os dados do usuário, né? Ele vai receber ali qual que é o nome, qual que é o número, o e-mail, e ele vai receber, por exemplo, o CPF. Então, ele recebendo esses dados, ele vai mandar para o nosso back-end, né? A gente vai ter aqui um back-end que vai receber esses dados e posteriormente vai salvar aqui num banco de dados para ele poder depois voltar esses dados para o front-end futuramente e tudo mais. Mas vamos supor que a pessoa colocou um dado que é o CPF, né? CPF não, na verdade, o CEP. Então ela colocou ali o CEP, só que a gente não pode deixar qualquer CEP entrar, senão a pessoa coloca ali 00000 e o nosso sistema vai entender que esse CEP é válido? Não pode, né? Então, qual que é a ideia? Como a gente não tem um recurso próprio ali para saber todos os CEPs, saber se esse CEP é válido, se é inválido, alguma coisa do tipo, a gente vai consumir uma API externa dos Correios, por exemplo, que é a mais famosa aí para consumo de CEP, validar dado, etc. Então, o nosso front envia os dados para o back, o nosso back vai receber esses dados e antes de salvar eles, ele vai fazer essa validação. Ele vai vir aqui e vai chamar a API dos Correios, né? Então, vou colocar aqui na seta, ó. O nosso front manda para o back, o nosso back manda para o Correios. Então ele vai mandar o CEP e vai falar, ó, isso aqui existe? Se existe, qual que é esse endereço, né? Me passa corretamente aí. O Correios vai validar na base deles e vai falar, isso aqui existe ou isso não existe, toma a resposta de volta. Então é basicamente para isso que a gente faz consumo de APIs externas, né? Por exemplo, vamos supor que a gente precisa de alguma informação também do usuário no Google ou do Facebook, que é quando a pessoa vai se conectar, né? Logar por essas informações. A gente está consumindo uma API externa. Então, basicamente, a gente fazer o consumo de API externa é para isso. A gente pegar alguns dados ali que a gente não tem na nossa aplicação, ou tratar, por exemplo, se a gente tivesse dois back-ends também, né? Nosso projeto aqui tem um front, mas ele tem dois back-ends. Um back-end é destinado a salvar usuários e o outro back-end é destinado a consultar dados de um banco, por exemplo. Então, também teria essa comunicação, né? Teria essa arquitetura. Front-end chamando o back e um back chama o outro. Que é basicamente o que faz aqui também, né? O back chamando Correios, que também é um sistema de back-end que vai retornar a resposta. Então, é para isso que a gente consome outras APIs, galera. Outra coisa, eu já deixei aqui separado, vou deixar esse GitHub aqui nos comentários ou na descrição aí do vídeo para vocês poderem baixar o código. Esse aqui é um template de Node com TypeScript que eu vou utilizar aqui para poder estar fazendo esse exemplo com vocês. Basicamente, o que ele já vem? Ele vem zerado, só que ele vem ali com uma ferramenta para teste. Então já vem tudo configurado com o Jest, que é uma biblioteca bem famosa. E ele já vem com outras bibliotecas para transformar o nosso código TypeScript em JavaScript, caso a gente for fazer build ou alguma coisa do tipo. E eu vou utilizar ele hoje só para simplesmente facilitar ali os imports, essas coisas do tipo. Mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês poderem baixar. Então eu vou vir aqui, vou dar um clone desse projeto. Deixa eu abrir a pasta aqui do YouTube. Já vou dar o clone aqui. Enquanto isso, galera, eu vou mostrar duas ferramentas hoje, tá? Duas bibliotecas.
Já baixou aqui, deixa eu dar um npm install para instalar tudo. Eu vou mostrar o Notepad, que é bem famosa, tem 36 milhões de downloads aí mensais. E eu vou mostrar o Axios também, que vocês podem ver aí que a maioria dos YouTubers brasileiros, ou quem produz conteúdo em si, utiliza ela, até as empresas mesmo, que eu mais vejo é utilizando o Axios. E o Axios tem algumas vantagens, né? Primeira dela é a questão da sintaxe mais fácil. Então, com o Axios ali é bem mais tranquilo de escrever, o código fica bem mais legível, fica bem mais tranquilo, né? Bem documentado também. Tem também a questão da conversão automática do JSON. Então, quando a gente recebe uma resposta pelo Notepad e essa resposta vem em JSON, a gente tem que fazer a conversão. No Axios não acontece isso. O Axios em si já faz essa conversão automática. Então já é um puta ganho também que a gente não precisa ficar toda vez que a gente chama um Node-Fetch, ali chama uma rota externa, a gente precisa ficar fazendo essa conversão. Uma outra vantagem também, questão de criação de intercepto, né? Se a gente quiser interceptar algum dado, ver o que está vindo, com o Axios é muito mais facilitado. Dá para fazer tudo isso que eu estou falando com o Node-Fetch. A questão é mais simplicidade mesmo, né? Menos linhas de código e assim por diante. Outra coisa também, tem a questão do progresso de download, por exemplo. Se você quiser ali fazer uma funcionalidade que você consegue ver o progresso de download de algum pacote, de algum CSV, alguma coisa do tipo, com Axis isso é muito mais facilitado. Então, assim, galera, o Axis em si tem inúmeras vantagens. Dá para utilizar o Notepad, dá para utilizar o Axis independente. Eu vou mostrar das duas formas, porque caso vocês aí caiam num projeto que tenha um ou outro, vocês vão conseguir utilizar tranquilamente. E lembrando que agora na versão 17.5 do Node, que saiu há pouco tempo, não precisa mais utilizar essas ferramentas, tá? Então, se você já está nessa versão, o projeto aí que você está mexendo já tem essa versão, não precisa mais instalar nenhuma biblioteca terceira. O Fetch agora já vem nativamente no Node.js. É bem tranquilo de utilizar também. Mas beleza, galera. Sem enrolação agora, eu já vou abrir aqui o código para a gente poder começar. Esse aqui é o projeto, deixa eu puxar ele. Beleza. Aqui ele está bem simples, vocês podem ver, ó. Eu deixei aqui alguns scripts pré-prontos, né? A gente tem o build, caso a gente for transformar o nosso código TypeScript em JavaScript para colocar em produção. A gente tem o start, que é para rodar o código em produção. A gente tem o dev, que é para a gente poder programar ali e ficar pegando as alterações, né, ele atualizando automaticamente com o reload. E a gente tem o teste, que é para rodar teste com Jest, que eu pretendo trazer alguns vídeos aí futuramente explicando como fazer. E de dependências a gente tem o Babel, que é para fazer essa transpilação, e a gente tem o Jest, como eu já tinha dito, para realmente fazer os testes, né? E o TypeScript aqui, que é a linguagem que a gente vai utilizar, Superset aí da Microsoft. Beleza, galera, a gente tem um main aqui, ele está vazio. O que eu vou começar fazendo? Eu vou dar um npm install aqui nas ferramentas. Então a gente tem aqui o Notepad. Eu vou colocar a versão 2 mais atualizada dele, porque a versão 3, como diz aqui na própria documentação, a documentação deles bem completa, tá, galera? Bem fácil vocês entenderem também. Mas a versão 3, eles precisam configurar o S-Modules, né? SM aqui e tudo mais. Eu não quero fazer isso, então eu vou instalar a versão 2. E eu vou instalar o Axios da mais atualizada também, não tem problema. Enquanto vai instalando, galera, vamos começar aqui. Vou importar o Fetch. Node-Fetch. Beleza. Já instalou ali. Eu vou importar o Axios de Axios. Tranquilo, a gente já está importando aqui nossas bibliotecas necessárias. Vou dar um zoom aqui para melhorar também. Outra coisa, hoje a gente vai fazer o consumo de 3 endpoints diferentes, para exemplificar aí mesmo como que a gente faz, né? Mandando parâmetro, não mandando parâmetro, get, push, etc. Então a gente tem, eu peguei aqui no site aqui, algumas APIs públicas que a gente pode consumir para estar fazendo nossos projetos de teste, alguma coisa do tipo. A gente tem essa aqui, que é a primeira, ela é bem simples. Qual que é a ideia dessa API, tá? A gente vai chamar esse serviço aqui, e ele vai nos retornar uma frase aleatória, uma frase meio que motivacional ali. Enfim, daria para você colocar aí no seu relógio, a Alexa falar, alguma coisa do tipo. É uma frase motivacional, vou mostrar para vocês. Aqui é bem simples. A gente tem essa próxima API,
que é do Rick and Morty. O pessoal faz de tudo aqui, né? Que basicamente o que acontece? A gente vai consumir algum dado aqui e provavelmente ele vai trazer aqui informações do nome, gênero, localização, enfim, as informações assim. Parece que tem diferença aqui entre vivo e morto também. A gente vai fazer o consumo disso. Esses dois aqui que eu mostrei vai ser get, né? E essa próxima vai ser post. Qual que é a ideia dessa endpoint aqui, desse endpoint? A gente consegue fazer traduções de frases como se personagens, ícones aí, né, estivessem falando. Por exemplo, a gente tem o Yoda, não sei como pode dizer, mas a gente vai transformar, a gente vai mandar ali um Hello World, alguma coisa do tipo para ele, para essa API, e ela vai transformar e vai nos retornar como se ele estivesse falando, né, essa frase que a gente mandou. Basicamente isso. Então, bora pro vídeo aqui, bora começar em si, né? Já enrolei demais. Então, já vou, primeiramente, mapeando aqui as URLs, os endpoints que a gente vai ter. Vou colocar aqui, ó, frases. Qual que é o endpoint de frases? Vamos pegar aqui, ó. Beleza, esse aqui é o padrão. A gente tem o segundo aqui, Rick and Morty. Esse aqui, galera, a gente tem que clicar em algum desses cards aqui para a gente poder ver qual que é a API em si, né? O endpoint. Então aqui, beleza, ele traz essas informações. E agora eu vou ter o terceiro aqui, que é de traduções divertidas, né? Que é aquela tradução ali, on translations. Que é basicamente esse endpoint aqui. Beleza? Então, galera, começando pelo fetch, como que a gente consegue utilizar o fetch, tá? Vamos colocar aqui uma função assíncrona, porque a gente está fazendo uma chamada no API, então tem que ser assíncrono para a gente poder esperar a resposta e exibir ela em tela para o usuário, ou tratar esse dado. Vou escrever a função aqui, buscar dados API, frases com fetch. Beleza? O que essa função vai fazer? A gente vai ter aqui uma variável com response, ó, nosso GitHub Copilot já até deu aqui. Await fetch, esperar a chamada em si. Por que eu não preciso definir um método aqui, tá? Por exemplo, no Axis a gente colocaria um ponto .get, alguma coisa do tipo. E se a gente fosse enviar como post, put, delete, a gente também teria que colocar. Mas o fetch já vem com padrão get. Então, como a gente está fazendo uma chamada get, vocês podem olhar aqui na documentação, ó, importante quando vocês forem fazer alguma busca em documentação, vocês observarem isso, ó. Aqui está falando que o método HTTP é get, a URL que a gente tem que chamar é essa, a descrição e tem aqui a questão dos parâmetros, né? Nesse caso eu não preciso passar nenhum parâmetro em si. Então é basicamente isso aqui, eu vou colocar um fetch, vou chamar o endpoint que a gente pegou aqui, ele vai estar fazendo uma chamada do tipo get, e aqui a gente já pode ver a questão da conversão automática, galera. Eu tinha falado que é uma das vantagens do Axio, né? Automática. Beleza. Tá vendo que a gente recebeu a resposta, a gente tem que passar essa resposta para JSON, que é isso aqui que está acontecendo, né? A gente tem que fazer um response.json para a gente conseguir obter a resposta da forma correta, a gente conseguir acessar os parâmetros dessa forma. Então eu vou logar aqui essa função, só para a gente ver a resposta. Beleza? Deixa eu fazer um clear. Dev. Show, galera. Já trouxe a resposta aqui, ó. Sleep, a gente tem o ID da mensagem e a gente tem a mensagem em si, né? If you get stuck, try dying. Aí deixa eu traduzir aqui, porque meu inglês não é tão bom. Beleza? Se você ficar preso, tente fazer o oposto do que a solução exige. Bom, é uma frase aí motivacional, né? Não sei. Mas é basicamente assim que a gente faz a busca com o fetch. Como que a gente faria essa mesma busca com o Axis? Vamos lá. Async function sempre vai ser async, porque a gente precisa esperar esse dado para a gente consumir, colocar ele aqui no console.log para exibição, senão vai retornar uma promise, né, aqui no nosso console. Async function busca dados, APIs, frases com Axis, colocando esses nomes grandes bem para deixar descritivo mesmo. A gente tem a mesma ideia aqui, né? Já deu aqui também, ó.
Const response, onde a gente vai salvar a nossa resposta. A gente vai ter um await axis.get. No axis a gente precisa em si explicitar e qual que é o método que a gente vai utilizar. A URL que a gente vai chamar, mesmo aqui de cima. E aqui a gente faz um console.log de response.data, que a resposta em si vem dentro de data. Se a gente fizer um console.log de response, ele vai mostrar toda a chamada em si, o que a gente enviou, o que a gente recebeu nos headers, etc. Vocês podem ver aqui que é bastante coisa. Mas como a gente quer só a resposta, é só um ponto data e vem a mesma coisa aqui, né? Já veio a frase aqui também motivacional. O que a gente precisaria para alterar, para consumir a do Rick and Morty? Se a gente for ver aqui, ó, a do Rick and Morty, ela basicamente manda como parâmetro um ID aqui, né? Uma característica ID. Então seria a mesma ideia, a gente poderia passar aqui. E a gente poderia passar aqui. Só que de vez a gente mandar aqui, por exemplo, né? A gente coloca uma crase aqui. E onde a gente vai passar o ID, a gente joga aqui para dentro, né? ID, por exemplo. Eu colocaria o ID aqui fora, que receberia por parâmetro, etc. Aí se a gente chamar, a mesma ideia, já funcionou. Já veio aqui o nome, o status, está morto, espécie humano, gênero masculino, origem indefinida, né, basicamente. Enfim, galera, basicamente isso, bem tranquilo. Fazer get com fetch, né, e com access também. Próxima API. Aí sim a gente já vai fazer um envio de dados. A gente vai fazer um post, né? A gente vai utilizar ali a API de traduções divertidas. Então, como que funciona o post aí com o Axis? Ou com o fetch primeiro, para seguir a ordem. Vamos lá. Assim, function, solicita, tradução, texto, para linguagem, não, Yoda, fetch, deixar assim mesmo, mais fácil. Beleza. Se a gente for olhar aqui na documentação, ó, a gente tem aqui Fun Translations, e aqui tem inúmeras, tá? Você pode traduzir aqui para algum personagem de Game of Thrones. Enfim, tem bastante aqui, tem pirata, bastante coisa. Eu vou usar essa aqui do Yoda, que ela é bem interessante, fica bem bonito. A gente tem aqui o endpoint principal, e aqui a gente tem a rota em si, ó. Tá falando que não precisa de fazer autentificação. Se tivesse, a gente precisaria mandar algum parâmetro ali pelo header, alguma coisa assim. Mas ele está falando que a rota é do tipo post e é em barra Yoda, né? Então é esse aqui o path da roda. Então eu vou copiar aqui, vou colocar aqui, ó, translate barra Yoda. Beleza? E o que ele espera para poder traduzir? Ele está esperando aqui um parâmetro no body com nome de texto. Esse parâmetro tem que vir com uma string para ser traduzido, né? O texto para ser traduzido. Basicamente isso. Que é isso que a gente vai fazer aqui então. A gente vai definir uma variável body. Isso aqui provavelmente viria do Insomnia, alguma coisa do tipo, mas aqui a gente está fazendo no código, né? A gente tem um text aqui, que é o que ele está pedindo lá. Vou colocar aqui um hello my friend. Beleza. Isso aqui vai ser a mensagem que a gente vai mandar para traduzir. Aí que eu tenho que fazer um await da resposta, da chamada, para a gente receber a resposta. Então, ó, ele já me deu aqui HTTPS barra Yoda. E aqui, como segundo parâmetro, vem as options. Então, se a gente colocar aqui, ó, o GitHub Copilot já está ajudando, a gente vai passar um método post, que é um post, né, que a gente está mandando. A gente tem aqui no body, a gente vai fazer um stringify disso aqui que a gente vai mandar. Então, isso aqui vai virar uma string, né? Esse body que a gente vai enviar em si. A gente tem que mandar aqui nos headers também qual vai ser o content type, né? Então, content type, ele, como a gente está enviando JSON, espera receber JSON. Content type application barra JSON, beleza? Então, aqui a gente já vai ter a resposta e a mesma ideia, né? Como não tem conversão automática, a gente tem que fazer aqui um await response.json, que aí ele vai converter tudo para JSON. Se a gente fizer um log aqui, beleza, já vou colocar aqui, ó. Vamos ver o que nos vai retornar. Beleza, ó. Que a força esteja com você, meu amigo. Essa foi a tradução que ele nos mandou, né? É bem interessante, se a gente quisesse colocar algumas outras frases também, daria para implementar alguns projetos aí
para portfólio com essas APIs públicas, é bem legal de utilizar. Agora vamos fazer com o Axis para a gente ver a diferença, né? Não muda tanto, eu vou basicamente aqui copiar, vou colocar aqui no final Axios. O body que a gente vai enviar continua a mesma coisa, então aqui é axios.post. Como segundo parâmetro, a gente precisa enviar a data em si, né, o body em si, então eu vou só excluir isso aqui tudo, que não vai ser necessário, e vou enviar o body. Response, a gente não precisa tratar, porque já tem a conversão automática, então eu vou dar um response.data aqui, né. E isso aqui já vai ser o suficiente, se a gente for olhar, a gente diminuiu bastante linha, né, ficou 3 aqui com console.log, que seria menos ainda. E veio a mesma resposta, né, então também está funcionando. Então, galera, é basicamente isso. Independente aí de qual vocês acharem melhor, qual vocês quiserem usar, dá para usar os dois, dá para fazer as mesmas coisas com os dois. A questão é mais simplicidade, né? Com Axios ali, você consegue até mesmo utilizar o seu conhecimento para o front, por exemplo. Tem muita galera que usa com React o Axios para fazer chamada no back-end. No Fetch também daria, mas não difere muito. É mais essa questão de simplicidade e de forma de escrever mais fácil, né? Por exemplo, se a gente quisesse fazer um timeout aqui, para a nossa requisição ter um certo tempo, e se passar desse tempo ela não responder, essa requisição ser cancelada, com o Axios é muito mais tranquilo mesmo. É só para a gente passar um parâmetro, assim, né? Timeout, por exemplo. Só que com o FET já é um pouco mais complicado, a gente tem que fazer uma sobrescrita ali, enfim. Tem essa complexidade, mas também daria para fazer. Só mostrando as duas formas para vocês, que caso dependendo de qual projeto vocês caírem, dá para fazer das duas formas e é bem tranquilo também. A documentação dos dois é bem completa, que explica tudo, ó, como criar um agente customizado, enfim, tem de tudo aqui. Então é isso, galera. Basicamente esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, já deixam um like, se inscrevam no vídeo. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, feedback, podem deixar aí no comentário também que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Valeu, galera. Obrigado.